partir de agora, como todas as quartas-feiras, né, o Tom Maior recebe o nosso melhor e quem comanda é o Estevão Daltro. Oi, Estevão, boa tarde. Olá, Jordana, tudo bem? Vinícius está de folga hoje? Vinícius teve compromisso, Vinícius tem uma prova hoje nesta quarta-feira. Estamos aqui torcendo pelo sucesso dele nessa prova, Estevão. Certeza vai se dar bem, ele é muito dedicado. Estamos aqui mais uma vez aqui com o nosso melhor e hoje nós temos umas atrações interessantes. Nós vamos no nosso quadro Faz Parte do Cenário. Nós vamos falar do caso de um artista goiano, nascido aqui na terra sertaneja, que está fazendo sucesso com a música contemporânea, né? E também nós vamos falar com o professor Luiz Signates a respeito de um pouco do perfil dos candidatos que estão aí no segundo turno para Goiânia, Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela. Mas então vamos com curiosidade que os dois são professores da UFG, então o professor Edivardo vai ficar feliz. Estamos hoje aqui prestigiando e recebendo o apoio de dois professores da UFG no nosso melhor. Então, o quadro hoje faz parte do cenário. Nós vamos falar da história do Paulo, que eu conheci quando menino ainda, chamava ele de Paulinho, né? Fez aula, inclusive, na época, com a minha mãe, de música. E hoje eu estou muito feliz de ver assim, o crescimento do Paulo, que ele hoje está aí saindo de Goiás, onde normalmente a cultura aqui é uma pressão muito grande na música sertaneja. Goiás é conhecido nesse sentido, né, como uma produtora de música sertaneja. E o Paulo Guicheney, que esse nome já veio, eu acho que o pai já veio com o nome assim para chegar para fora do país, né? Ele é um compositor, e não é um compositor qualquer, ele é um compositor de música contemporânea. O que é música contemporânea? É como se fosse música clássica nos dias de hoje, né? Ele é professor da UFG e hoje as músicas dele estão sendo executadas em vários países, na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos. E nós vamos chamar aqui um vídeo dele, que ele vai falar um pouquinho para nós de como que foi essa caminhada dele. Meu nome é Paulo Guicheney, eu sou um compositor de música contemporânea. Mas o que vem a ser a música contemporânea? De uma maneira muito simples e pode parecer um pouco anacrônico, mas a música contemporânea é a música clássica feita nos dias de hoje. Eu fiz a minha formação aqui em Goiânia, eu sou goianiense, eu estudei com o professor Estércio Marques Cunha, na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou professor de composição desde 2008. Eu fiz também um mestrado em música computacional e atualmente eu curso um doutorado em ciências musicais na Universidade Nova de Lisboa. E como é ser um compositor de música contemporânea em Goiânia, que é uma cidade um tanto isolada e distante? Não é algo simples, mas com muito trabalho e fazendo contatos e enviando sempre a sua música é algo possível, é algo viável, realizável. E por qual razão escutar e ir ter com a música contemporânea? Eu acredito que a música contemporânea ela pensa e interpreta o mundo e a existência de uma maneira que nenhuma outra música faz. O Paulo está lançando um CD agora em parceria com uma artista brasileira canadense, que é a Luciane Cardosi, né, o disco Mer. Então, músicas, composição dele, que está sendo executada por essa musicista que mora hoje no Canadá, e buscando outros caminhos aí. Então, a gente traz aqui que faz parte do cenário, mesmo você nascendo num lugar que a pressão é um estilo musical X, você pode buscar o seu jeito de se comunicar com as pessoas através da sua arte. Então, esse nosso quadro faz parte do cenário de hoje. E dando continuidade no nosso programa Nosso Melhor, eu quero chamar aqui o meu amigo de longa data, eu não vou falar quanto tempo, que são entrega na cidade, né? Professor Luiz Signates. Seja bem-vindo, Luiz. Estevão, é um prazer enorme estar com você mais uma vez, depois de alguns anos, né? Não vamos falar de décadas, não, vamos falar de alguns anos.
Faz parte, faz parte. Mas a vida vai, às vezes a vida vai levando cada um para um rumo, mas dá um jeito de fazer a gente se encontrar em algum dessas rotatórias de Goiânia, né? Sem dúvida. Você está morando em Goiânia, Aparecida? Eu moro na divisa entre Goiânia e Aparecida. Atualmente eu estou no setor Santa Luzia, ali atrás da região dos motéis, ao lado do Jardim Olímpico. Então você está pertinho da gente, né? Onde eu estou já é Aparecida. Você está pertinho da Sagres, né, Luiz? Muito perto. Por isso que eu pertinho. até, quando vocês convidaram, eu falei, é para ir aí? Dá quase para ir a pé. Não, tranquilo. Então, Luiz, vamos lá. Nós estamos aí, você é professor na área de comunicação, mas você tem uma veia de muitos anos falando de política também, é um estudioso, né? E uma das pessoas que eu tenho de maior referência, quando a gente pensou em fazer esse programa, a gente tem que chamar o Luiz. E grato por você ter aceitado, né? Me fala um pouquinho aí, essa eleição foi atípica, né, Luiz? Uma eleição, uma história do Covid, restrições e tal. Como que você viu essa eleição? Olha, foi de fato uma eleição bastante atípica. Assim, eu hoje já tenho uns 15 para 18 anos que eu tenho um instituto de pesquisa e eu faço pesquisa eleitoral em Goiânia. E essa eleição foi uma eleição realmente bastante atípica. Muito das expectativas que a gente tinha em relação ao processo eleitoral, a gente foi surpreendido muitas vezes pelo eleitor na boca da urna. De forma que foi de fato uma eleição atípica, uma eleição em que as pessoas não puderam sair, em que a justificativa de voto ficou muito mais fácil, que aumentou bastante o índice de abstenção, que é aquele eleitor que não vai até a urna, que não vai votar. Então, de fato, foi uma eleição atípica neste sentido. Mas do ponto de vista da manifestação da vontade política da população, ela manteve o processo de transformações, de mudanças e de conservações de algumas coisas que o Brasil tem tido. Nesse sentido, ela não foi tão atípica, não. Ela foi atípica por conta das restrições de movimentação. Mas no que diz respeito ao estabelecimento por exemplo, de renovação na política, não foi assim tão atípica, não. Apesar de que nós tivemos muitos candidatos, né, para prefeito na primeira, acho que foi 16 esse ano, né? Eu não lembro de ter esse tanto de candidato. Essa quantidade de candidatos, ela se deveu, sobretudo, ao afastamento de Iris Rezende. Havia uma impressão muito forte de que Iris termina o mandato com um grau bom de aprovação e ele seria candidato natural à reeleição. No momento em que ele decide, e aí desta vez ele decidiu de maneira definitiva que ele iria se afastar não só dos ritos eleitorais, mas se afastar da própria política, isso aguçou a ambição natural de todos os demais políticos. Fala, se o Iris não vai estar no jogo, de repente o jogo vai ser mais igualitário, vai ser mais fácil de ser enfrentado. E aí, muito por causa disso, houve essa avalanche de candidaturas. E isso, nesse caso, foi uma das atipicidades, mas não por causa do coronavírus, e sim por causa da saída do prefeito Iris Rezende. Mas, diferente do que se poderia esperar e do que esses mesmos atores políticos podiam esperar, Estevão, a eleição transcorreu mais ou menos da mesma forma como ela transcorreria caso não houvesse o Covid. As candidaturas mais tradicionais, elas se posicionaram muito na frente, que foi, no caso, o PMDB, e contra o PMDB uma candidatura do governador. Então, as duas estruturas principais que sempre disputaram voto em Goiânia e no estado de Goiás foram as que melhor se posicionaram. E, em terceiro lugar, a candidatura do PT, obtendo uma votação que tem sido a votação histórica do PT em Goiânia, alguma coisa entre 10 e 15 pontos percentuais. De forma que, e os demais candidatos, de todos esses 16, ficaram bem atrás, sem muita chance de competição, sem nenhuma chance de competição. De forma que foi uma eleição atípica num sentido, mas, como eu disse, bastante conservadora em outro.
E como que você, pela sua experiência, vamos analisar aqui o perfil do Maguito e do Vanderlan. Como é que você vê a diferença de um de outro? O que você vê de positivo em um e no outro? Olha, o Maguito Vilela é um político bastante tradicional no estado de Goiás. É importante a gente observar que as candidaturas a governador, por exemplo, do PMDB, desde o processo de democratização, excetuando aí o Henrique Santino, mas PMDB também na época, né, na época da fundação do PSDB, essas candidaturas, as candidaturas para governador sempre foram pontificadas ou por Iris Rezende ou por Maguito Vilela, não houve exceção. E isso nós já temos aí caminhando para 30 anos que é assim. De forma que a candidatura Maguito Vilela não é uma candidatura surpreendente, ela é uma candidatura bastante natural no PMDB, especialmente com a saída de Iris Rezende. A saída de Iris Rezende elimina ou acaba ou aponta o fim de uma disputa histórica que sempre houve dentro do partido entre os iristas e os vilelistas, e que muito recentemente foi sendo tomada cada vez mais por uma hegemonia dos Vilela, e talvez essa tenha sido uma motivação importante para que Iris saia, e a candidatura de Maguito, então, ela significa especificamente uma consolidação do poder dos Vilela, não tanto do Maguito, mas agora, sobretudo, do deputado Daniel Vilela, do filho dele, sobre o maior partido do estado de Goiás, que é o PMDB. A candidatura de Vanderlan, ela é uma candidatura que já vinha sendo trabalhada. O Vanderlan, ele, na verdade, aparentemente ambicionava o governo do estado. Mas, diante dessa movimentação de saída de Iris Rezende, parece que ele viu nisso a oportunidade de chegar a Goiânia e vencer as eleições. E parece que foi isso muito motivado, ele veio muito motivado por isso, e também energizado pela vitória que ele teve nas eleições passadas, quando ele se elegeu senador da República. Muito bem votado. A candidatura Vanderlan, e na medida em que ela obteve para prefeito o apoio do governador Caiado, o que é uma coisa politicamente estratégica, porque o Caiado, ao apoiar Vanderlan, ele praticamente dá uma cartada importante para se livrar de um forte adversário dentro do mesmo campo dele, que é o campo à direita da política goiana. Ele se livraria de um adversário para as eleições de 2022, em que ele provavelmente vai ser candidato à reeleição. Então, ao apoiar Vanderlan e apoiar de uma maneira aberta, de uma maneira explícita, indo o governador para a rua para pedir voto, ele praticamente criou um vínculo de compromisso com o Vanderlan, de que o Vanderlan, eleito para prefeito de Goiânia, não deixaria o mandato para se candidatar a governador em 22. Ao contrário, o apoiaria, e isso seria fortalecedor para ele. Então, assim, são duas candidaturas já bastante esperadas que aglutinaram, que conseguiram aglutinar, como sempre aconteceu, as duas forças políticas mais poderosas do estado de Goiás, que, como eu disse, uma é o PMDB, que é o partido mais capilarizado do estado, não tem nenhum partido que tenha esse mesmo grau de capilarização, e do outro lado, eu não vou dizer que era o PSDB ou o DEM, mas é o partido do governador. Então, o governo do estado, com a estrutura de poder que ele tem, ele interfere pesadamente numa das candidaturas a Goiânia. Né? E, aparentemente, o Estevão, a tendência que nós estamos vendo agora, que estamos já a meio para o segundo turno, é de se repetir a história. O governador de Goiás, à exceção de Henrique Santino, que conseguiu eleger o Niol Albernaz, o governador de Goiás, por mais bem aceito que ele seja no estado de Goiás, ele nunca consegue eleger o prefeito de Goiânia. Isso é histórico. O Iris Rezende, quando era praticamente uma unanimidade, perdia todas em Goiânia. O Marconi Perillo, que também já foi uma unanimidade praticamente incontrastável no estado no início do século XXI, perdeu todas as eleições em Goiânia. E, aparentemente, as eleições deste ano
caminham de novo para o candidato apoiado pelo governador não conseguir ser sufragado pelas urnas. De forma que nós estamos seguindo a história que é a história de sempre. Não tem tanta surpresa assim, não. Agora, são dois candidatos bons, os dois candidatos são tidos como bons administradores. O Vanderlan vem de uma história, e todas as pesquisas que eu fiz em Goiânia mostraram isso, ele vem de uma memória bastante positiva do desempenho dele em Senador Canedo, muito embora a gente até saiba que esse grande desempenho de Senador Canedo se deu por uma sorte que ele teve, que ele assumiu o mandato lá exatamente no momento em que a distribuidora da Petrobras saía da sua carência e começava a pagar impostos para a prefeitura de Senador Canedo. Então houve uma injeção muito grande de recursos repentina na prefeitura e o então prefeito Vanderlan Cardoso soube espertamente, sabiamente, aproveitar essa entrada de recursos para reconstruir praticamente a cidade de Senador Canedo. Ele mudou o perfil de Senador Canedo e, com isso, se estabeleceu como uma grande liderança política de lá. Então, quando ele vem para Goiânia, até hoje, o Estevão, ele tem essa mesma imagem, uma imagem que reverbera o desempenho dele em Senador Canedo e que faz dele, a questão forte da imagem dele é a capacidade administrativa, que vem de Senador Canedo e vem das empresas dele também. Ele é um empresário muito bem sucedido. E Maguito Vilela da mesma forma. Maguito já foi governador, era vice-governador de Íris Rezende, assumiu como governador e depois das derrotas eleitorais que o PMDB sofreu para o governador Marconi Perillo, o Maguito se consegue vencer a eleição em Aparecida. E, na época, ele venceu essa eleição. O argumento era que o sucesso do Íris aqui era o Íris que asfaltaria todas as ruas de Goiânia. O Maguito foi com esse discurso e com o apoio de Íris Rezende, com essa semelhança de Íris Rezende, depois de uma sucessão de prefeituras não tão bem sucedidas em Aparecida, ele conseguiu ser eleito lá e fez uma excelente administração. Ele teve tanto sucesso que ele se elegeu, depois de ser eleito, né, ele se reelegeu, fez o sucessor, que é Gustavo Mendanha, e o sucessor também se revela um excelente administrador, tanto é que agora bateu o recorde brasileiro de eleições de cidades de médio porte para cima no Brasil. Foi reeleito com a extraordinária votação de 95% do eleitorado de Aparecida de Goiânia. É algo assim que o posiciona como uma grande liderança política no estado de Goiás hoje e estabelecido dentro do maior partido do estado. De forma que o Maguito agora vem para Goiânia trazendo também essa experiência e essa herança. E o grande problema agora, e é a atipicidade fundamental, e aí a gente volta à questão do Covid, é infelizmente ter o candidato Maguito Vilela numa situação bastante difícil, internado em São Paulo, vítima dessa pandemia monstruosa, dessa pandemia que está matando tanta gente no Brasil. De forma que a gente torce para que o Maguito se restabeleça e venha enfrentar as urnas e, caso eleito, administrar Goiânia, porque ele é um bom administrador. Luiz. Mas eu acho que qualquer dos dois que ganhar, o Estevão, o Goiânia sai ganhando, né? Goiânia sai ganhando. Agora, o que melhor representa a continuidade, talvez isso seja mais favorável, é o Maguito Vilela, sem dúvida. E é o que provavelmente deve ganhar as eleições. Se cumprir a tradição, Goiânia nunca, desde que se criou o segundo turno nas eleições brasileiras, Estevão, a Goiânia nunca reverteu o primeiro para o segundo turno. Quem ganha o primeiro turno sempre ganhou o segundo. E é isso que faz com que o Maguito Vilela enfrente agora o segundo turno, mesmo doente, como favorito. Agora, Luiz, eu tenho que fazer uma pergunta, assim, porque parece que o apoio do governador não teve muita influência positiva, tanto é que ele fez muita força em Aparecida e não houve nenhuma repercussão positiva nesse sentido, né? Agora, e quem é Rogério Cruz? Porque nós estamos numa situação, hoje eu estava vendo o boletim, é uma situação que ninguém esperava isso, ficamos tristes com isso, gostamos muito, tanto do Vanderlan quanto do Maguito, mas essa situação do Maguito, o boletim de ontem dele não é um boletim
bom, né? É um boletim que fala, inclusive, iniciando um tratamento dialítico. Então, assim, é preocupante. A gente tem que pensar quem é. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma tradição de vices, né? Quem é Rogério Cruz? E se a candidatura, a chapa do Maguito vence e, infelizmente, por alguma situação, nós teremos Rogério Cruz como prefeito? Olha, o Rogério Cruz, antes eu queria até falar uma coisa. Existe nos últimos dias, especialmente de ontem para cá, e parece que a Rádio Sagres ela foi um dos vetores dessa disputa, uma disputa de discurso, uma disputa simbólica bastante grande na cidade de Goiânia em relação à saúde de Maguito Vilela. Né? De um lado, nós temos o discurso de que o Maguito estaria pior do que ele de fato está, e um dos argumentos para isso é justamente isso que você falou. Né? Ele está numa hemodiálise e está com um aparelho que parece que é um pulmão externo, uma coisa assim. Mas, de outro, há o discurso de que esse tratamento é um tratamento que tem sido usado em outros países, especialmente no Japão, como um tratamento fundamental e com alto nível de sucesso para os pacientes agravados de Covid. Né? Então, pode ser que eles estejam, de fato, utilizando um tratamento bastante radical, mas que é próprio para recuperar com mais sucesso, aumentar a chance de sucesso de recuperação de um paciente de Covid, que a gente sabe que esse vírus ele agride de maneira muito violenta o sistema pulmonar. O que a gente tem que fazer é torcer para que tudo dê certo, né? Essa é a nossa torcida. Eu acho até assim, eu tenho até me manifestado nas redes sociais no sentido de que a vida pessoal e especialmente a enfermidade das pessoas não deve ser usada como argumento de campanha. Então eu não acho correta essa discussão dentro de um processo eleitoral. Nós temos que discutir a cidade, né? E não essa onda de ataques e acusando uma pessoa que não tem condição de se defender, que é o caso do candidato Maguito Vilela. Quem é o Rogério Cruz? O Rogério Cruz é um pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é uma das figuras que mostra em Goiânia uma coisa que tem acontecido no Brasil inteiro, que é o avanço dos evangélicos em direção ao Estado brasileiro. Os evangélicos, essas igrejas evangélicas neopentecostais, todas elas, até onde eu tenho estudado, não há exceção, né? Eu sou, além de professor de comunicação, como você diz, eu dou aula no programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, da PUC de Goiás, da Universidade Católica, e a gente estuda a religiosidade, e eu estudo muito a relação entre religião e política. E as igrejas neopentecostais, elas são uma das principais demonstrações de um projeto de poder já antigo dessas instituições e desses grupos evangélicos. Né? Eles avançam muito fortemente para constituir bancadas nas câmaras, nas assembleias legislativas e no próprio Congresso Nacional, é a chamada bancada da Bíblia, e eles têm avançado paulatinamente para ocupar também posições no Executivo, especialmente aquelas posições que movimentam muito dinheiro. De forma que o Rogério Cruz, o vice de Maguito, ele foi fruto de uma composição do PMDB com essas igrejas, especialmente com a Igreja Universal do Reino de Deus, a fim de obter o apoio eleitoral dessas igrejas. Porque essas igrejas fazem campanha eleitoral e funcionam mais ou menos como os antigos currais eleitorais, galvanizando o voto e elegendo pessoas, elegendo parlamentares e, evidentemente, reforçando as candidaturas majoritárias. De forma que já há muito tempo os candidatos a prefeito, candidatos a governador, candidatos até a presidente da República, como foi o caso do Jair Bolsonaro, sentam com as igrejas evangélicas para negociar apoio. E essa negociação envolve apoio, envolve recursos financeiros, envolve dinheiro para essas instituições. De forma que, caso aconteça aquilo que é absolutamente indesejável, que seria o falecimento de Maguito Vilela, vítima da Covid, e a gente não tem como desejar uma coisa dessas, a gente entra numa situação, e o Maguito seja eleito,
né, e a chapa dele seja eleita agora no segundo turno, sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, então é muito pouco tempo. Com certeza não vai dar tempo do próprio candidato retornar ao pleito. Nós vamos ter uma eleição com o candidato ausente, com toda certeza, e caso isso aconteça, nós entramos no imponderável, né? Porque, como aconteceu com a morte de Tancredo Neves, aconteceria aqui em Goiânia, o vice assumiria a prefeitura e a gente teria que ver o que vai acontecer. Mas as forças políticas existentes, eu acredito que dentro do processo democrático são suficientes para controlar o processo, né? Mas não dá para... Se você me perguntar como é que seria uma prefeitura de Rogério Cruz, eu não vou saber te dizer, né? Mas, assim, mas não é só a pessoa, o Estevão. É importante que o ouvinte saiba que quando uma pessoa assume um cargo como esse, especialmente na prefeitura de uma capital, junto com ele há todo um grupo político que é o mesmo grupo político do outro candidato. Modificam-se as instâncias porque a liderança se alterou, mas não é uma modificação tão extraordinária assim. As instituições brasileiras, apesar da crise em que a gente vive, elas têm funcionado razoavelmente e nós, apesar de todos os problemas, não temos perdido a democracia inteiramente. Luiz, isso é positivo. Muito grato pela sua participação. Nosso tempo está se encerrando aqui. Vamos, então, encerrar com boas vibrações aqui para o candidato Maguito Vilela, que ele possa se restabelecer, que para o Vanderlan também, que eles possam procurar manter uma campanha mais assim, propositiva, né? Eu vi o Vanderlan entrando nessa de começar a usar esse tipo de argumento. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, até que essa campanha estava vindo propositiva. Mas faz parte do ser humano, vamos para frente. Grato pela sua participação, viu? Espero contar com o senhor outras vezes, tanto aqui no nosso programa ou em outros programas aqui do Sistema Sagres de Comunicação, viu? Eu fico à disposição, Estevão, parabenizando vocês pelo trabalho de vocês. A Rádio Sagres é, sem dúvida nenhuma, uma das referências para o debate da mídia em Goiânia. E eu também faço votos que, de um lado, que o Maguito se restabeleça rápido. O Maguito é um bom homem, eu o conheço pessoalmente, é uma boa pessoa, e torço para que o candidato Vanderlan tome juízo e volte a discutir a cidade, volte a discutir Goiânia. Eu não acredito que Vanderlan Cardoso, ganhando ou perdendo, tenha nada a ganhar tematizando uma temática humana dessa natureza. Eu acho que é voltar a discutir Goiânia, fazer a proposição, aproveitar que ele está praticamente debatendo sozinho para convencer o eleitorado de que ele seria o melhor prefeito, é o melhor caminho que ele tem em termos até de estratégia de marketing político. Eu acho que com tematizando fazendo um ataque nesse momento, eu tenho convicção, pela experiência que tenho, e diria isso para ele pessoalmente, caso eu pudesse, de que ele perde mais do que ganha fazendo isso. Então é voltar a discutir a cidade, convencer o eleitor de que ele seria o melhor administrador, é o melhor caminho para Vanderlan. É isso aí, amigo, que a gente tenha transparência, a verdade dos fatos, mas tenhamos respeito e possamos continuar fazendo o nosso melhor. Então, meus caros amigos que estão nos acompanhando pela Sagres, grato por mais essa oportunidade, devolvo o Leme para a Jordana para a gente continuar o programa, nossa programação em tom maior. Tá certo, a programação Sagres em tom maior continua. Agradecemos ao Estevão Daltro, também a toda a produção do Nosso Melhor. E na próxima quarta-feira tem mais temas que serão discutidos.